Olá pessoal, eu sou a Nath do canal Ateliê Pontos da Nath e eu te ensino crochê e amigurumi sem segredos. E olha que coisa mais fofa que nós vamos aprender a fazer hoje, esta mini lontrinha que durante o vídeo eu vou dar uma explicação bem bacana sobre ela e eu tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar. E lembrando a vocês que eu vou deixar aqui no comentário fixado o link para quem tiver interesse em comprar o e-book e nele você encontra todo o passo a passo escrito completo. E antes de iniciar o vídeo eu peço também para você se inscrever aqui no canal e deixe seu like no vídeo que você me ajuda muito. Vamos lá? Então a gente vai iniciar fazendo o nosso trabalho com um anel mágico e vamos trabalhar aqui dentro 6 pontos baixos. Feito aqui os 6 pontos baixos, fecho o meu anel mágico puxando esse fio inicial e faço aqui a união com um ponto baixíssimo. Para nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar 6 aumentos. Então, em cada ponto de base aqui, a gente trabalha fazendo 2 pontos baixos juntos, que esse é o nosso aumento. Vou fazer aqui o meu último aumento, trabalho aqui 2 pontos baixos juntos, e aqui agora a gente finalizou com 12 pontos baixos. Vou ajustar aqui o meu anel mágico para poder fechar melhor este buraquinho, aí ele fica bem mais fechado. Agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui no meu próximo ponto, e vou dar início colocando o meu marcador. Esse daqui é o início da nossa próxima carreira. Nesta carreira, a gente vai trabalhar fazendo um ponto baixo e um aumento. O primeiro ponto baixo eu já fiz, no meu próximo ponto eu trabalho fazendo um aumento. No próximo, eu faço um ponto baixo e no próximo eu faço aumento. E eu vou repetir essa sequência até o final da minha carreira. Um ponto baixo, um aumento. Aqui eu já vou fazer a minha última sequência de um ponto baixo, e aqui, por último, o meu último aumento. Opa, aí. Finalizei aqui, e agora a gente tem 18 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto, e coloco o meu marcador novamente. Onde tá o marcador é sempre o início aqui das nossas carreiras. Nessa carreira, a gente vai trabalhar fazendo 2 pontos baixos e um aumento. O primeiro ponto eu já fiz, entro aqui no próximo, faço mais um. Agora, eu trabalhei 2 e no próximo eu faço um aumento. E eu vou repetir essa sequência fazendo 2 pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Aqui eu já tô para fazer a minha última sequência de 2 pontos baixos e aqui, por último, o meu aumento. E aqui nós finalizamos com 24 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o meu marcador. Esse daqui é o início da nossa próxima carreira. Agora, nós vamos trabalhar 3 carreiras de 24 pontos baixos. Então, são apenas 3 carreiras de ponto sobre ponto, que nós não vamos fazer nem aumentos e nem diminuições. Aqui, eu já tô chegando ao final da minha terceira carreira de ponto sobre ponto. E aqui no final, a gente vai fazer a troca de cor no último ponto. Então, aqui eu vou fazer o meu último ponto baixo aqui, eu puxo o meu fio e eu não vou finalizar esse ponto, eu vou finalizar ele fazendo já a troca de cor. Então, eu deixo aqui essas 2 laçadas na minha agulha, venho com o meu novo fio, que a gente vai usar agora um tom que ele é mais claro. E aqui, ó, eu vou finalizar esse ponto puxando esse fio aqui pra dentro. Então, eu coloco ele aqui na ponta da minha agulha e com cuidado a gente puxa aqui, ó, finalizando este último ponto da carreira. Vou fazer um ponto baixo aqui onde tá meu marcador. Então, aqui eu tiro o marcador, vou usar já essa nova cor que a gente passou aqui pro trabalho e faço um ponto baixo. Aqui, vocês observem que eu fico segurando na parte de trás todos esses fios para poder ficar com uma tensão correta aqui na hora de fazer o ponto. E aqui eu posso colocar meu marcador nesse primeiro ponto e vou cortar o fio que eu tava usando. E aqui, ó, na parte interna do trabalho, a gente vai dar 2 nós apenas para poder amarrar essas 2 pontinhas aqui. E você não puxa muito forte, tá?
É só para poder ficar aqui os dois amarrados. Fiz aqui 2 nós, basiquinhos mesmo. Corto o excesso aí de fio que a gente não vai usar para mais nada. E aqui a gente vai começar a trabalhar agora carreiras com essa nova cor. Aqui a gente vai fazer agora 2 carreiras de 24 pontos baixos também, usando essa nova cor. Então, são apenas 2 carreiras de ponto sobre ponto, que não vai ter aumentos e nem diminuições. Aqui eu já tô chegando ao final da minha segunda carreira, que a gente tá trabalhando aqui de ponto sobre ponto. Fiz aqui meu último ponto da minha carreira, tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Nós vamos trabalhar agora fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. O meu primeiro ponto eu já fiz, está com o marcador, faço o meu segundo e agora eu faço uma diminuição. A diminuição a gente trabalha pegando apenas essas alças aqui, ó, dos 2 pontos seguintes. Puxa com a agulha e finaliza o ponto. E a gente vai repetir essa sequência por toda a volta, fazendo sempre 2 pontos baixos e uma diminuição. Aqui eu já tô fazendo a minha última sequência de 2 pontos baixos e finalizo aqui a carreira com uma diminuição. Encerramos aqui com 18 pontos baixos. Vou tirar meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto o marcador. Aqui agora a gente vai dar um tempinho aqui da peça e a gente vai fazer a parte aqui da característica dele, né, do rostinho da lontra. Então, aqui a gente já vai colocar os olhos e fazer o nariz. Então, pra gente colocar os olhos com trava de segurança, a gente vai começar a contar as carreiras aqui da parte de cima da cabeça. Então, eu vou contar entre a carreira número 6 e número 7. Então, eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entre a sexta e a sétima carreira aqui, é onde eu vou introduzir o meu primeiro olhinho. Então, aqui a gente vem e coloca o seu primeiro olho. E agora, aqui, eu vou contar pra lateral também. Então, eu venho aqui na mesma carreira, vou contar. Deixa eu pegar aqui minha agulha. 1, 2, 3, 4, 5. E no ponto número 6 é onde eu vou colocar o meu segundo olhinho, seguindo ali a mesma carreira que a gente tá colocando o primeiro. Então, aqui, ó, vai ficar mais ou menos com essa distância de um olhinho para o outro. Aqui no meio agora, a gente também já vai fazer o nariz. E eu vou aproveitar e vou fazer o nariz, e eu não vou colocar a trava de segurança ainda. E eu vou aproveitar para fazer o nariz agora, que também não tem o enchimento, que eu acho melhor para costurar. Para fazer o nariz, eu uso essa linha que é a linha Cleia, uma linha bem fininha. E eu uso também agulha de costura, agulha que tem ponta mesmo de costura, inclusive várias vezes eu me furo com ela. Mas é a que eu prefiro aqui para poder ter mais precisão onde a gente vai costurar. Então, aqui eu vou precisar fazer o nariz dele nessa parte aqui central do rosto dele, entre um olho e o outro. Então, eu já vou passar a minha agulha aqui para fazer a primeira marcação. Então, vai ser aqui, ó, já para vocês verem. Deixa eu pegar um outro. Aqui, ó, vai ser essa parte aqui que a gente tá fazendo agora. Uma parte quadradinha aqui, é só fazer uma costura bem básica. Mas aí, pra você ver onde tá a marcação e onde a gente já vai trabalhar. Opa, derrubei coisas. E aqui agora é um jogo de paciência. A gente vai precisar fazer essa parte aqui com bastante paciência. Eu sempre falo que essa parte da costura tem que ter paciência. E agora é que a gente vai preencher um quadradinho aqui passando o fio de costura.
como se fosse um quadrado aqui no nariz dele, passando apenas aqui, ó, de um lado pro outro. E aí, eu gosto de usar a peça assim, ó, de lado, daí eu consigo ter uma precisão melhor. E aí, passa e vai costurando, passando o fio. E aqui, ó, a gente vai preenchendo toda essa parte para fazer o nariz. Eu gosto de deixar ele bem preenchido, por isso que eu uso aqui essa agulha de costura, que daí eu consigo ter acesso a pequenos detalhes que se você usa outra agulha, às vezes você não consegue passar. Então, aqui a gente faz essa partezinha aqui do nariz dele. E agora, a gente puxa um fio aqui, ó, pra baixo. Entra aqui duas carreiras pra baixo aqui, ó, dessa parte. Que uma carreira, duas. Aqui, a gente entra com o fio e faz assim só um detalhe do nariz. Puxo aqui a agulha. E vou entrar aqui formando um risquinho reto. Deixa eu ver se o meu ficou reto. Ajeita aí o trabalho. Ó, o meu tá um pouquinho torto. Vou sair um pouquinho aqui pro lado. Agora sim, ó. É só um risquinho pra baixo aqui. E eu já vou poder arrematar esse fio que eu não vou mais usar neste momento. E para quem ama praticidade e não gosta de ficar pausando o vídeo para poder escrever a receita passo a passo no papel, agora eu tenho a solução. Compre agora o e-book com a descrição completa do passo a passo e tenha tudo com a maior facilidade na palma das suas mãos. O link tá aqui na descrição do vídeo. Cortei aqui o meu excesso de fio e agora sim eu vou colocar as minhas travas de segurança aqui na parte de dentro. Eu não coloquei antes para ela não atrapalhar nessa parte da costura. Então, agora que eu já finalizei, eu venho e coloco. Agora, aqui com as travas de segurança posicionadas, a gente vai continuar aqui o nosso trabalho. Para essa próxima carreira, nós vamos trabalhar fazendo um ponto baixo e uma diminuição. O meu primeiro ponto baixo eu já fiz, que é o início da carreira, agora eu faço uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta, fazendo sempre um ponto baixo e uma diminuição. Aqui eu vou fazer a última sequência da minha carreira e vou fazer também a troca de cor. Então, eu faço aqui um ponto baixo e na parte da diminuição, eu entro, dou uma puxada aqui do meu fio e não vou finalizar o ponto. Vou finalizar o ponto fazendo a troca de cor. E a gente vai voltar para a cor que a gente começou a fazer o trabalho, que é esse tom aqui um pouco mais escuro. Coloco ele aqui na minha agulha e finalizo essa última diminuição da carreira puxando ele aqui pra dentro. Tiro meu marcador, vou fazer um ponto baixo usando a minha nova cor ali também para dar início à próxima carreira. Vou colocar o meu marcador aqui. O fio que é mais claro, a gente corta para poder fazer aqui o arremate das duas pontas dos fios.
A carreira anterior que a gente fez diminuição, a gente finalizou com 12 pontos baixos. E agora, essa nossa próxima carreira, a gente vai fazer 12 aumentos. Então, já para começar aqui a carreira, eu já fiz um ponto baixo, vou fazer mais um, que daí é o meu primeiro aumento da carreira. E aqui nós vamos trabalhar fazendo um aumento em cada ponto de base. Então, vão ser sempre 2 pontos baixos juntos, que é o nosso aumento em cada ponto de base. E já usando aqui a nossa nova cor. Então, aqui eu já tô finalizando a nossa carreira de aumentos. Então, a gente tinha antes 12 pontos baixos da nossa base, né? Aqui onde a gente tá trabalhando. E fizemos 12 aumentos. Então, a gente vai estar encerrando aqui esta carreira com 24 pontos baixos. Tiro aqui meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Antes de dar sequência aqui, eu vou aproveitar e vou colocar o enchimento aqui na parte da cabeça. Aqui a gente pega o enchimento e vai colocar aqui. Lembra de ajustar bastante entre os olhos aqui, porque tem a trava de segurança. E às vezes é preciso ajudar assim, ó, com a pontinha da agulha para poder alcançar esses locais. E aí, a gente vai colocar um pouco de enchimento aqui, depois dar sequência no corpinho dele. Ó, uma dica que eu gosto de dar, porque a gente tá usando aqui, ó, trava de segurança. Vocês estão vendo esse detalhe que fica aqui da trava de segurança? Isso daqui é porque o enchimento tá empurrando o olho pra frente. Então, aqui eu coloco o meu dedo por dentro da peça e eu vou ajeitar aquela partezinha que fica ali pra dentro do olho aqui, né? A parte interna dele. E eu ajeito puxando o enchimento e deixando aquela perninha mais pra baixo, que daí ele ajeita aqui no formato. Aqui também, ó, tá saliente. Não sei se dá pra ver por vídeo, mas talvez quem trabalha aí fazendo amigurumi já percebeu que a gente tem que ajeitar essa parte de dentro ali, junto do enchimento, pra poder ficar tudo certinho. E aí, aqui, ó, ele fica com a cabecinha toda redonda, certinha. Depois, se tiver necessidade, eu vou colocar mais, que agora a gente vai continuar fazendo o corpo aqui, e depois a gente coloca mais enchimento e dá pra ajeitar melhor. Mas aqui a gente já dá pra... a gente já faz essa adiantada ali no enchimento. Agora, aqui a gente vai trabalhar 9 carreiras de 24 pontos baixos. Então, é apenas ponto sobre ponto por 9 carreiras, que não vão ter aumentos e nem diminuições. Aqui eu já vou dar início à minha última carreira de ponto sobre ponto. Olha aqui o formato que já tá dando no corpinho dele, que a gente tá fazendo aí, ó, sem aumentos e sem diminuições, apenas ponto sobre ponto. Aqui eu já tô chegando ao final da minha última carreira, lembrando aqui então que nós fizemos 9 carreiras de ponto sobre ponto. Faço aqui meu último ponto baixo. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo no meu próximo ponto e volto aqui o marcador. Aqui para nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu faço aqui 1, 2 pontos e agora eu faço a minha diminuição. Eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta: 2 pontos baixos, uma diminuição. Tô finalizando aqui minha carreira, que a gente tá trabalhando 2 pontos baixos e aqui a minha última diminuição. Aqui a gente finalizou com 18 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo aqui no meu próximo ponto e volto o marcador. Aqui nós vamos trabalhar fazendo um ponto baixo e uma diminuição. O ponto baixo eu já tinha feito, que tá com o meu marcador, agora a diminuição. E vou pro próximo, um ponto baixo, uma diminuição. E eu vou repetir dessa maneira até o final da minha carreira. Vou fazer aqui a minha última sequência, fazendo um ponto baixo e a minha última diminuição aqui da carreira.
Deixa eu pegar aqui certinho, que tinha escapado. Então, aqui a gente finalizou agora com 12 pontos baixos. E eu vou aproveitar e vou colocar o enchimento agora. Aqui eu já tô finalizando o meu enchimento. Não vou precisar de mais muita coisa. Sempre lembrando que a gente coloca enchimento suficiente aqui para poder dar a estrutura do corpo, mas que não expande os pontos. Então, aqui, coloquei aqui o que eu acredito ser o suficiente. E agora, a gente vai continuar aqui com diminuições. Vou tirar meu marcador, que eu não vou mais precisar dele. Agora, aqui, a gente vai trabalhar 6 diminuições. Então, aqui eu vou ir contando de cabeça, fazendo já a minha primeira diminuição. E vou precisar trabalhar no total de 6. Aqui, minha quinta diminuição. E agora, minha última diminuição. Vou deixar um pedaço de fio para eu poder fazer o anel mágico invertido. E agora, aqui, com esse pedaço de fio e agulha de tapeceira, a gente finaliza a peça. Aqui sobraram 6 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer o anel mágico invertido, que é pegando essa alça de fora aqui de cada um desses pontos. Então, eu passo o meu fio aqui com a ajuda da agulha em todas essas alças. Aqui, 5, e o meu último ponto, 6. Agora que a gente já passou em todos, a gente joga aqui para algum lugar, não tem um ponto específico, e ao mesmo tempo em que eu puxo esse fio aqui para poder fechar esse buraquinho, eu vou ajudar empurrando aqui com o meu dedo. Então, a gente puxa e ele fecha essa parte aqui, tá finalizado o nosso corpo. Vou passar esse fio aqui por dentro do trabalho e já posso cortar o que sobra. E aqui a gente tem um corpo muito lindinho dessa lontra que a gente tá fazendo, e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Agora, a gente vai fazer o pé da nossa lontrinha. Então, eu faço aqui o meu anel mágico e vou trabalhar aqui dentro 8 pontos baixos. Aqui, 7 e 8. Feito os 8 pontos, fecho o meu anel mágico e faço a união aqui no primeiro ponto com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai precisar trabalhar fazendo 4 carreiras de 8 pontos baixos. Ou você vai colocando o marcador e contando por carreira, ou também você vai poder fazer fazendo apenas 32 pontos seguidos. Eu prefiro fazer os 32 pontos seguidos, que são equivalentes às 4 carreiras de 8 pontos baixos. Então, eu vou ir contando aqui. Ó, aqui eu já fiz 8 pontos baixos e eu vou dar sequência contando 9, 10, e assim eu vou ir fazendo até os 32 pontos baixos que nós precisamos. Aqui eu já tô chegando ao final, fazendo 31, e no meu último ponto, 32. Então, aqui você fica a sua escolha, se você prefere contando 4 carreiras de 8 pontos baixos, ou fazer no total 32 pontos baixos seguidos, dá no mesmo. E aqui a gente finaliza fazendo um ponto baixíssimo. Deixa um pedaço de fio aí para você usar na costura. E nós vamos precisar de 2 perninhas assim, iguais, 2 patas iguais. E para fazer o braço, a gente também vai trabalhar fazendo o anel mágico, mas aqui dentro a gente vai trabalhar fazendo 6 pontos baixos. Então, eu trabalho aqui dentro do meu anel mágico.
Aqui 5 e 6. E também vou fechar puxando aqui o meu fio inicial. Faço um ponto baixíssimo de união. E aqui eu também vou dar essa mesma dica. A gente vai precisar trabalhar 4 carreiras de 6 pontos baixos. Se você prefere contando por carreira, são 4. Se você prefere fazer pontos na sequência, são 24 pontos baixos. Então, aqui eu já vou começar a contar do 1 até o 24. Aqui eu tô fazendo meu ponto 22, 23 e 24. Finalizei aqui o braço da nossa lontrinha e vou fazer um ponto baixíssimo aqui para cortar o fio. Deixa também um pedacinho que a gente vai precisar para fazer a costura e também vamos precisar de 2 braços iguais. Aqui a gente também já vai aproveitar para fazer o rabo que a gente vai usar ali nele. Então, eu começo fazendo o anel mágico e 6 pontos baixos aqui dentro. Feito aqui os 6 pontos baixos, fecho o meu anel mágico, faço um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto. E para nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar apenas 6 pontos baixos. Então, é um ponto em cada ponto de base. Aqui 5 e o meu sexto e último ponto baixo aqui da nossa carreira. Vou ajeitar o trabalho assim, né? Eu sempre gosto de ajustar ele e vou puxar esse fio inicial aqui para baixo para ele não me atrapalhar aqui na parte de cima. E agora, para dar sequência, a gente vai trabalhar na nossa próxima carreira fazendo um ponto baixo e no próximo ponto eu faço um aumento. E eu vou repetir essa sequência 3 vezes. Então, eu faço aqui um ponto baixo e agora eu vou fazer um aumento. No próximo, eu faço um ponto baixo. E no próximo, eu faço um aumento. Essa aqui é a minha segunda sequência. E minha terceira e última, um ponto baixo. E no próximo, um aumento. E agora que a gente finalizou com 9 pontos baixos no total. Agora, a gente pode fazer um ponto baixo aqui no próximo ponto para dar início à próxima carreira. E se você quiser também, pode colocar o marcador. Aqui nós vamos precisar trabalhar 4 carreiras de 9 pontos baixos. Então, é apenas 4 carreiras de ponto sobre ponto. Aqui eu já tô chegando à minha última carreira de ponto sobre ponto. Finalizamos aqui. Agora, eu tiro o meu marcador, faço um ponto baixíssimo e posso cortar o fio também, deixando um pedaço aí pra gente usar na costura. E para quem ama praticidade e não gosta de ficar pausando o vídeo para poder escrever a receita passo a passo no papel, agora eu tenho a solução. Compre agora o e-book com a descrição completa do passo a passo e tenha tudo com a maior facilidade na palma das suas mãos. O link está aqui na descrição do vídeo. E aproveitando que a gente já tá fazendo todas essas partes para fazer a costura do corpo dele, a gente vai aproveitar também e já vai fazer aqui o coração que ele vai ficar segurando. Então, aqui a gente começa fazendo o anel mágico. E vou subir aqui 2 correntinhas. E eu vou trabalhar meu ponto bem apertado, porque eu quero um coração bem pequenininho. Agora, a gente vai fazer aqui 3 meio pontos altos, tudo dentro do anel mágico. Feito isso, faço agora 2 correntinhas. E vou trabalhar novamente 3 meio pontos altos. Faço novamente 2 correntinhas e vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo aqui dentro do meu anel mágico. Vou deixar só um pedacinho aqui de fio, posso cortar ele.
E esse fio inicial aqui do anel mágico, a gente vai puxar, apertando aqui bastante o coração. Esse fio que a gente cortou, joga ele aqui pelo buraquinho, passando lá pra trás. E aqui o fio do anel mágico, a gente finaliza puxando ele até ele fechar. E aqui a gente vai ter, ó, um mini coraçãozinho, coisa mais fofa. Eu faço ele bem apertadinho porque eu gosto dele bem pequeno. E aqui, ó, a gente só vai finalizar dando um nó aqui por trás. Vou passar esse fio só um pouco mais pra baixo, pra não ficar aparecendo essa parte da costura aqui, ó. Jogo o fio aqui por trás dos pontos, só pra ele ficar ali mais pra baixo. Na hora que a gente der o nó, ele fica aqui no centro, pra poder cortar essas sobras de fio. Ele vai ser colado, então a gente não precisa deixar nenhum pedaço aí pra costura. E aqui tá pronto o nosso mini coração, que vai fazer todo o detalhe ali da nossa lontrinha. E agora a gente vai fazer as costuras aqui da nossa lontrinha. Vou pegar aqui a minha agulha e vou iniciar fazendo aqui a junção das patinhas dela com o corpo. Então, aqui a gente vai posicionar as patinhas viradas assim, ó, pra cima, aqui no corpo dela. Vou colocar a ajuda de alfinetes aqui pra poder ver a posição certinho. E aqui vai ser a posição que eu vou colocar essas patinhas na parte de baixo aqui do corpo, ó. Então, aqui a única parte que eu vou costurar vai ser bem essa parte aqui onde a gente finalizou a patinha dela, eu vou costurar unindo com o corpo. Essa outra parte de cima, depois, eu vou mostrar que eu vou passar cola para poder posicionar aqui certinho deixando ele aqui na posição correta. Então, primeiro a gente posiciona aí onde vai fazer a costura. Coloca a ajuda aí de alguns alfinetes. E aqui a gente vai fazer uma breve união, pegando os pontos aqui do corpo e pegando os pontos aqui, ó, do final da patinha dela. Fiz aqui essa primeira costura. Aqui, ó, pode ver que tá preso só com o alfinete, que ela fica assim, ó, pra frente. Mas depois eu vou passar a cola aqui pra posicionar aqui certinho, que a gente quer que fica essa pata virada aqui pra cima. Igual quando elas ficam deitadas nos rios, aí vocês já devem ter visto. E aqui eu vou costurar a outra pata aqui também, pegando só essa parte aqui de baixo. Veja se não saiu do lugar. Aqui eu fiz a costura dessas duas patas, e aqui, essa parte aqui, elas estão soltas, eu não fiz a costura pra cima. Apenas pegando aqui essa parte de baixo. Vou passar mais um pontinho aqui.
Agora que eu fiz essa parte da costura de baixo, vou fazer aqui o arremate desses 2 fios. Junta eles aí no mesmo espaço, dá os nós e pode cortar a sobra desses fios. Agora, a gente vai pegar o coraçãozinho que a gente fez e vai colocar aqui, ó, bem centralizado no corpo dela. Porque agora, com ele preso, aqui a gente vai primeiro colar ele e depois a gente tira a medida para colocar os bracinhos. Então, eu vou passar um pouco de cola aqui na parte de trás do coração e já colocar ele ali, ó, bem centralizado onde eu quero. Aqui a gente posiciona ele, espera secar um pouquinho e depois a gente já vai colocar os braços também. Esse coração aqui eu tô colocando apenas como um símbolo ali, porque quem vê as lontras na natureza, elas sempre estão com alguma pedrinha, ou segurando um peixe, ou no caso aqui a ideia realmente é fazer um casal, porque elas são animais que se encontram ali na natureza e permanecem junto por toda a vida com aquele casal que ela encontrou, né? Quando eles se formam um casal, eles ficam ali para sempre. E elas boiam no rio também, de bracinhos dados, para não se separar uma da outra. Então é bonito a historinha, né? Ali a reação deles na natureza, como eles vivem ali entre casal. Então por isso que eu resolvi trazer aqui, ó, esse casal de lontras para simbolizar o amor eterno, usar aí no Dia dos Namorados, usar em alguma outra data comemorativa, presentear aí o casal. Então eu achei bacana trazer. E aí por isso que ao invés de colocar um peixinho ou uma pedra aqui, eu coloquei um coração também para poder ficar mais bonitinho, né? Ficar uma coisa mais fofa também. Agora que a gente já tá com o coração colado, vamos pegar os bracinhos dele e a posição que a gente vai colocar vai ser deixando próximo ao coração e colocando aqui para trás. Porque a intenção é que o braço fique aqui bem próximo do coração. A parte que a gente vai costurar vai ser só essa parte aqui de trás. E a parte aqui do restante do braço, a gente vai passar uma cola, assim como a gente também vai passar a cola aqui para posicionar, ficando colados aqui as perninhas para cima. Então, aqui o braço a gente posiciona um do ladinho aqui, um de cada lado do corpo, bem próximo ali ao coração, para como se ele estivesse segurando mesmo esse coração. Vou colocar o alfinete só para deixar marcado a posição. Gente, o alfinete que não quer entrar no trem aqui. Oxe, o alfinete que eu tava usando aqui, tem que jogar fora, ele não quer furar a peça. Mas é isso, ó. Aqui a gente posiciona primeiro pra ficar bem próximo, e aí depois que você já tem a medida, a gente vem e costura só essa parte aqui de trás. Então, aqui, eu costurei apenas essa parte de trás aqui do braço. O resto aqui, ó, pode ver que tá solto. Mas aí, depois eu vou passar a cola pra ele posicionar aqui certinho. E vou fazer a mesma coisa ali do outro lado.
A gente vai vir aqui e vai costurar apenas essa parte aqui junto ao corpo. A memória do celular acabou e acabou que não pegou aqui esse finalzinho da gravação que eu fiz fazendo o arremate. Então, aqui eu terminei de costurar o meu segundo bracinho, fiz a união aqui com os dois fios, né, aqui de cada braço e fiz o arremate. Um fio eu cortei e o outro eu vou deixar aqui, ó, sobrando, para na hora que eu for costurar o rabo dele também, eu já ter um outro fio aqui para poder fazer o arremate junto. Foi só isso que não mostrou aí, mas não tem muito importância a questão do arremate, a maioria aí já sabe fazer também. Agora, aqui, a parte da costura do rabo, a gente vai pegar ele aqui com a sua agulha também de tapeceiro. E a gente vai posicionar aqui, ó, na parte de baixo, deixando ele reto aqui, ó, pra frente. Deixa eu ver se tá mostrando aí pra vocês. Então, ele vai ficar assim, ó. Na hora que a gente tiver finalizado a costura, esse rabo, ele vai ficar aqui, ó, pra baixo, mostrando ele aqui pra baixo. Então, aqui, a união que a gente vai fazer vai ser assim, ó, costurando ele desta maneira no corpo, deixando ele assim, ó, realmente em pé. Então, aqui a gente vai trabalhar pegando apenas esses pontos aqui também, da parte do rabo dele e unindo com a parte do corpo. Então, aqui, o rabo, ele vai ficar assim, realmente em pé aqui, porque é como se ela estivesse boiando aqui no rio, né? E o rabinho aparece aqui na parte de trás do corpo. Feito isso, vou arrematar também, unindo esses dois fios, que foi um que eu já deixei ali para poder fazer isso, e a parte aqui do fio da costura que a gente usou no rabo da nossa lontrinha. Une os dois aí e pode cortar o excesso. Vou aproveitar e vou colar essa parte aqui das pernas e do braço dele. Dele ou dela, né? Aqui do nosso bichinho. Passo um pouco de cola na parte interna aqui. É cola seca, deixa eu limpar aqui. Aí, agora sim, aquela parte secou. Passo aqui e posiciono ali pra cima. E pra poder ficar no lugar correto, eu vou colocar os alfinetinhos aqui só pra segurar, porque a minha cola demora de secar. Aqui no braço, a mesma coisa. Passa a cola na parte interna, aí dá uma esticadinha assim e deixa ele aqui colado pra ficar bem próximo do coração. E coloca o alfinete aí pra segurar também na posição.
Aqui, na hora que tudo secar, é assim que ele vai ficar. Com os bracinhos aqui bem próximo do coração, as perninhas pra cima e o rabinho aqui à mostra. Mas ainda falta o detalhe das orelhinhas que a gente vai colocar aqui, ó, na lateral da cabeça dele. E é super simples. Para fazer a orelha, a gente vai pegar aquele tom que é mais escuro que a gente usou ali durante o corpo dele. E eu vou trabalhar aqui fazendo apenas 3 correntinhas. Deixei aqui só um pedacinho de fio para eu poder ter ali para fazer a costura, né? Fiz 3 correntinhas e vou deixar mais um pedacinho aqui, ó, para eu usar para poder fazer a costura. A orelha dele vai ser essas 3 correntinhas, depois vocês vão ver ali que legal que dá esse detalhe. E eu vou fazer 2 peças iguais. Deixo aqui um pedacinho para usar na costura e faço aqui 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E já vou cortar deixando mais um pedacinho ali para costura. Aqui a gente vai pegar agora uma das pontas desse fio. Deixa eu deixar outra aqui. E aqui na lateral da cabeça, uma carreira acima, né, de onde a gente fez essa troca de cor, a gente entra aqui com a agulha e vai pegar apenas um ponto aqui passando o fio, ó. Pego apenas esse único ponto e passo o fio de um lado pro outro. Agora, com este outro fio aqui, a gente vai passar ele aqui por cima e a gente vai dar um nó usando essas 2 pontas. Então, aqui, ó, a gente faz um nozinho. E pode apertar bem esse nó aqui. E aqui, ó, são as correntinhas dobradas que a gente fez ali para poder fazer esse detalhe aqui, ó, das orelhinhas dele. Fica bem discreto, bem legal aí de fazer. Vou dar mais um nó aqui só para poder fixar. E agora eu vou jogar esses 2 fios ali para dentro do trabalho. Entro aqui pelo mesmo ponto que a gente tinha saído com aquele primeiro fio e eu vou puxar esses 2 fios ali para um outro espaço. Vou sair aqui, ó, para unir eles novamente aqui para fazer o arremate final. Então, aqui, essa parte aqui, esse detalhezinho, é a orelhinha que elas têm. São orelhas bem pequenininhas, então eu achei bem legal de fazer assim, ó. E aqui depois eu faço o arremate desses fios. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Entro aqui, uma carreira aqui pra cima dessa troca de cor, entro com a minha agulha e puxo o fio jogando aqui um ponto pra trás. Aqui, ó, vou pegar um pontinho de trás ainda, pra poder ficar ali na mesma distância da que eu fiz da outra lateral. Então, aqui, ó, entro aqui e passo a agulha jogando um ponto pra trás. E vou dar um nó aqui unindo essas duas peças aqui na parte de trás. Aqui fiz a minha segunda orelha, elas estão assim, ó, na mesma direção, de um lado pro outro. Dou mais um nozinho e faço o arremate final aqui destes fios. Então, aqui, ó, fica uma orelhinha de um lado, uma orelhinha do outro, e fica bem simples aí, pra não ficar uma orelha muito grossa, né? Muito grosseira, na verdade. Porque eu tentei fazer de outros modelos e aí fica parecendo um macaquinho, porque a orelha fica grande e aí não fica com cara de lontra. E como elas têm essas orelhas bem pequenininhas, eu achei dessa forma a mais básica aí pra poder fazer e dar um acabamento
bacana de orelha. Aqui eu vou só fazer o arremate desses fios. Fiz os arremates, agora eu vou fazer um detalhe no olho que pra mim dá um charme especial, mas é totalmente opcional. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Vou usar novamente a agulha de costura, porque ela é bem fininha, e este fio também, que é o mesmo fio que eu usei pra fazer o nariz, porém agora na cor branca. E aqui eu vou fazer esse detalhezinho jogando o meu fio aqui próximo ao olho, saio aqui em algum espaço. Jogo uma pontinha aqui pra cima e uma pontinha pra baixo. Vou sair também em algum espaço aqui do corpo dele. E aí, faz esse detalhezinho assim, ó, bem no cantinho do olho. Depois, eu faço a união dessas duas pontas e costuro e faço o arremate. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu pego só um pedaço assim de fio e já corto, porque eu vou usar as duas pontinhas ali pra fazer a marcação. Aí, fiz aqui dos dois lados, vou fazer essa junção das pontinhas aqui e dar um nó e cortar. Finalizei aqui o arremate dessa parte do detalhezinho do olho que eu fiz, ó. É bem basiquinho, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. E outra coisa opcional também, que eu deixei por último aqui pra mostrar, é ver se você vai querer fazer essa marcação aqui de bigode. Tem quem prefere deixar assim, ó, somente sem nada, e tem quem vai preferir fazer assim. Eu vou mostrar fazendo, mas se você não quiser também, é só não fazer. Para fazer, eu também vou usar a minha agulha de costura, que é a ponta bem fininha, e o mesmo fio que a gente usou para fazer aqui a detalhe do nariz. Vou sair com a minha agulha aqui, ó, bem próximo ao olho, nessa carreira aqui que a gente fez a troca de cor, ó. Entro com a agulha aqui. E aqui eu vou pular 2 pontos baixos, ó, 1, 2, e vou entrar com a minha agulha aqui já fazendo o meu primeiro risco. E vou sair aqui na mesma direção de onde eu saí, já com a minha agulha, ó. Já entro de lá pra cá. Ele já fica com um risquinho puxado ali. E vou fazer já a marcação também na mesma altura aqui, ó. Onde eu finalizei, eu entro com a minha agulha. Jogando aqui um pouquinho pra baixo. E já vou aproveitar e jogar a minha agulha aqui também, novamente, do outro lado, pra fazer essa mesma marcação. Então, aqui ele finaliza assim, e aqui a gente faz a mesma coisa. Tô no primeiro ponto, entro aqui no segundo e faço um risco. E já vou sair aqui, ó, com a minha agulha próxima ali de onde eu entrei pra poder fazer o segundo risco. Vou sair aqui com o fio na parte de trás. E aqui, ó, fica só esse detalhezinho aí dos bigodinhos dele, pra quem quiser fazer. E aqui é só arrematar, fazendo a união das duas pontas do fio. E vou fazer um detalhe especial para quem ficou até agora aqui no vídeo. Quem quiser fazer um lacinho para poder colocar assim para ser a fêmea, eu vou ensinar você a fazer um laço bem simples. Para fazer esse laço, a gente vai começar fazendo o anel mágico e vou subir aqui 3 correntinhas. Feito isso, a gente vai fazer 2 pontos altos também dentro aqui do anel mágico. Meu primeiro ponto alto, uma laçada,
meu segundo ponto alto. Faço novamente 3 correntinhas e faço um ponto baixíssimo aqui dentro do anel mágico. Esse daqui é a primeira lateral do nosso laço. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para fazer a outra lateral. Então, eu subo 3 correntinhas, vou trabalhar 2 pontos altos dentro do anel mágico, 1 e 2, faço novamente 3 correntinhas e faço um ponto baixíssimo dentro do anel mágico. Aqui a gente pode cortar o fio, vou deixar só um pedaço para fazer o acabamento final, um pedacinho aí de uns 15 centímetros, 20, não tenho muita noção do tamanho, mas é pouquinho. E aqui o fio inicial, que é o do anel mágico, a gente vai puxar até com que ele feche bastante aqui. E aqui a gente já consegue ver, ó, o formato do laço. Para poder ficar ainda mais bonito, a gente dá algumas voltas aqui com aquele fio que a gente cortou. Dá algumas voltas aí apertando para ele poder formar esse centro aqui do laço. Ajeita aí o trabalho. E aqui na parte de trás, a gente amarra essas duas pontas do fio para poder fazer o acabamento. E como eu vou fazer colado também, eu não vou precisar aqui de deixar nenhum pedaço para costura. Então, aqui a gente só amarra e corta as sobras de fio. E olha aí, um lacinho super simples, ajeita ele assim, ó. E é um lacinho muito simples aí, em vários vídeos eu já ensinei, de vários tamanhos também, mas eu acho que sempre é válido mostrar aí pra quem é novo no canal também. E agora, aqui com o seu lacinho pronto, você pode colocar aqui, ó, no topinho da cabeça, ou centralizado, ou de ladinho, conforme você preferir. E aí, vai ficar assim, ó, super charmoso. E olha que lindinha que ficou a minha lontra finalizada aqui com o lacinho. Mas ainda não acabou o vídeo, quem ficou aqui até o final vai ter uma surpresa também. Eu resolvi fazer também aqui, ó, este cartão para você imprimir e entregar junto aí com a sua lontrinha. Olha que frase legal, olha que bacana que ficou. Eu mesmo que fiz, eu vou disponibilizar aqui no meu canal, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo de forma gratuita, não é venda, tá? É só você fazer o download, são 3 arquivos diferentes, eu vou falar para vocês. Então, vai ter um arquivo que vai ser essa mesma imagem aqui, que vai ter 2 lontrinhas usando o laço. Vai ter um outro arquivo que é apenas uma lontra que tá usando o laço, então é uma com e uma sem. E vai ter um outro arquivo que nenhuma delas vai estar usando o lacinho. O laço eu coloquei como forma opcional, tem gente que gosta e tem gente que não gosta, então por isso que eu tô disponibilizando aí os 3 modelos. O arquivo que você vai baixar para fazer a impressão, ele é do tamanho de uma folha A4. E em cada folha você consegue imprimir 2 imagens assim, ó. Aqui tem uma que eu já recortei, né? E a outra que eu ainda não recortei, mas para vocês terem aí uma visão, são 2 imagens dessa daqui em cada folha. Eu fiz a minha impressão em um papel fotográfico. Aqui na papelaria ficou R$6, então praticamente saiu R$3 cada foto dessa daqui, cada cartão. E a parte de trás, ela é um papel que dá para você escrever. Então, dá para você mandar um recado, colocar uma declaração aqui atrás. E aí, você tem esse cartão aqui para presentear junto com a lontrinha. E aí, você faz a propaganda aí para os seus clientes, dizendo que você faz a impressão desse papel cartão, que ele pode dar como presente, junto aqui para quem comprar a sua lontra. Eu achei uma ideia muito bacana. Aqui, ó, a minha eu imprimi com 2 lacinhos, porque eu já vou presentear minha melhor amiga com uma lontrinha dessa, porque ela é apaixonada. E aí eu resolvi, né, foi onde tudo começou, foi onde eu resolvi fazer esse papel cartão para presentear ela e também vou aproveitar e vou disponibilizar aqui para vocês de maneira gratuita. E já esclarecendo aqui algumas dúvidas, eu não sei por qual valor você pode vender, essa análise vocês que precisam fazer. Eu trago aqui ideias, dou dicas, dou sugestões, vejo muitas coisas aqui na internet que eu consigo saber se pode ser que seja um sucesso ou não. Então, eu sempre trago aqui novidades e gosto de compartilhar as ideias com vocês. Mas a questão de preço, eu não sei te dizer. Você que precisa fazer essas contas aí para você saber quais são os seus gastos e os seus lucros. Então, eu não sei por qual valor você pode vender. Trago aqui ideias e ensino vocês a fazer o passo a passo. E antes de encerrar o vídeo, eu peço para você se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e deixa seu like no vídeo e também compartilhe este vídeo aqui nos seus grupos de amigos.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!